Capítulo 15. Do recurso administrativo. Artigo 56. Das decisões administrativas caberá recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Artigo 57. O processo administrativo comporá recursos por, no máximo, 2 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Inciso 1º. Os interessados a que se refere o artigo 11. Inciso 2º. Os terceiros juridicamente interessados. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias, o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir do ato de intimação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo será decidido em 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada. Artigo 60. O recurso será interposto por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Parágrafo único. Conhecer-se-á do recurso erroneamente designado, quando de seu conteúdo resultar induvidosa impugnação do ato. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida, ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62. Quando a norma legal não dispuser de outro modo, será competente para conhecer do recurso a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Artigo 63. Das decisões proferidas pelos dirigentes superiores das entidades da administração descentralizada, caberá recurso ao órgão a que a entidade esteja vinculada. Artigo 64. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer intimará os demais interessados para que, no prazo de 5 dias, apresentem alegações. Artigo 65. O recurso não será conhecido quando interposto. Inciso 1º. Fora do prazo. Inciso 2º. Perante órgão incompetente. Inciso 3º. Por quem não seja legitimado. Inciso 4º. Pela falta de interesse de agir. Inciso 5º. Após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo único. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 66. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este será cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 67.
Esgotados os recursos, a decisão final tomada em procedimento administrativo regular não poderá ser modificada pela administração, salvo por anulação ou revisão motivada, ou quando o ato, por sua natureza, for revogável. Artigo 68. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção. Artigo 69. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou divulgação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 70. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Artigo 71. Os prazos da administração previstos nesta lei poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade superior, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento. Artigo 72. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo, e dos administrados que dele participem, serão praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro, mediante justificativa expressa. Artigo 73. A extrapolação dos prazos fixados para a administração não implica nulidade do processo. Dos procedimentos em espécie do procedimento de outorga. Artigo 74. Regem-se pelo disposto nesta seção os pedidos de reconhecimento, de atribuição ou de liberação de direito. Artigo 75. A competência para apreciação do requerimento será do dirigente do órgão ou entidade encarregados da matéria versada, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Artigo 76. O requerimento será dirigido à autoridade competente para sua decisão, observado o seguinte na sua tramitação. Inciso 1º. Protocolado o expediente, o órgão que o receber providenciará a autuação e seu encaminhamento à repartição competente, no prazo de 2 dias. Inciso 2º. O requerimento será desde logo indeferido, se não atender aos requisitos do artigo 9º, notificando-se o requerente. Inciso 3º. A autoridade determinará as providências adequadas à instrução dos autos, ouvindo, em caso de dúvida quanto à matéria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 4º. Terminada a instrução, a autoridade proferirá a decisão motivada nos 20 dias subsequentes. Artigo 77. Quando 2 ou mais pessoas pretenderem da administração o reconhecimento ou atribuição de direitos que se excluam mutuamente, será instaurado procedimento administrativo para a decisão, ditado pelo princípio da impessoalidade, podendo ser deflagrada a licitação, se for o caso. Artigo 78. Quando dados, esclarecimentos, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 79.
Rege-se pelo disposto nesta seção, o procedimento para invalidação de ato ou contrato administrativo e, no que couber, de outros ajustes. Artigo 80. O procedimento para invalidação será iniciado de ofício, ou a requerimento, observando as seguintes regras. Inciso 1º. O requerimento será dirigido à autoridade dirigente do órgão ou entidade, que praticou o ato ou firmou o contrato, que instaurará, presidirá e julgará o processo. Inciso 2º. Instaurado o processo, serão intimados os contratados ou beneficiários diretos do ato administrativo, para, no prazo de 15 dias, apresentarem defesa escrita e, versando invalidação sobre matéria de fato, indicarem as provas que pretendam produzir, justificando a sua finalidade. Inciso 3º. Concluída a instrução, serão intimados os interessados para, em 7 dias, apresentarem suas razões finais. Inciso 4º. Fim do prazo de apresentação das razões finais, a consultoria jurídica do órgão ou entidade emitirá parecer conclusivo, em 15 dias, podendo propor, preliminarmente, diligências complementares, de cujo resultado serão intimados os interessados. Inciso 5º. A autoridade dirigente, após o parecer do órgão jurídico, decidirá em 30 dias, por decisão motivada, do qual serão intimadas as partes mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo único. É facultado à autoridade dirigente, em face da complexidade da matéria, constituir comissão especial para presidir o processo, composta, na administração direta e autárquica, por servidores estáveis, e, nas demais entidades, preferencialmente por seus empregados. Artigo 81. No curso de procedimento de invalidação, a autoridade poderá, de ofício ou em face de requerimento, suspender a execução do ato ou contrato, para evitar prejuízos de reparação onerosa ou impossível. Artigo 82. Invalidado o ato ou contrato, a administração tomará as providências necessárias, para desfazer os efeitos produzidos, determinando a apuração de eventuais responsabilidades. Artigo 83. Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração pública, sem que lhe seja assegurada ampla defesa, em procedimento sancionatório. Parágrafo único. No curso do procedimento, ou, em caso de extrema urgência, antes dele, a administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do ato final. Artigo 84. O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras. Inciso 1º. Verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo procedimento para sua apuração. Inciso 2º. O ato de instauração, expedido pela autoridade competente, indicará os fatos em que se baseia, e as normas pertinentes à infração, e a sanção aplicável. Inciso 3º. O acusado será intimado, com cópia do ato de instauração, para, em 15 dias, oferecer sua defesa, e indicar as provas que pretende produzir. Inciso 4º. Caso haja requerimento para produção de provas, a autoridade apreciará sua pertinência, em despacho motivado. Inciso 5º. O acusado será intimado, para acompanhar a produção das provas, e, concluída a instrução, apresentar, em 7 dias, suas razões finais. Inciso 6º. Antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica. Inciso 7º. A decisão, devidamente motivada, será proferida no prazo máximo de 30 dias, notificando-se o interessado por publicação no Diário Oficial do Estado. Artigo 85. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica, praticada por agentes administrativos, poderá denunciá-la à administração.
Artigo 86. A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e suas circunstâncias, e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. Parágrafo único. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará termo, assinado pelo denunciante. Artigo 87. Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade responsável determinará as providências necessárias à sua instrução, observando-se os prazos legais e as seguintes regras. Inciso 1º. Manifestação obrigatória do órgão de consultoria jurídica. Inciso 2º. O denunciante poderá ser convocado para depor. Inciso 3º. O resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este assim o solicitar. Artigo 88. Os processos administrativos que tenham disciplina legal específica continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 89. O governador do Estado poderá, em face da complexidade da matéria, constituir comissão especial composta por servidores públicos estáveis, para presidir os procedimentos de invalidação e sancionatório na administração pública centralizada e descentralizada, respeitadas as regras de competência decisória estabelecidas nesta lei. Artigo 90. Inexistindo órgão de consultoria jurídica no órgão ou entidade da administração pública, ou em caso de alta indagação jurídica, o dirigente solicitará a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.